Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia eu quero aqui deixar uma palavra para o meu e para o seu coração, que está em Juízes, no capítulo 7, o versículo 2 e o 7, que diz assim. Versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Versículo 7. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu os livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Para nós entendermos aqui o contexto dessa história, nós precisamos voltar no capítulo 6. Voltando no capítulo 6, nós entendemos que mais uma vez Israel vai se distanciar do Senhor. Então, diante disso, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor vai permitir que Israel estivesse sob o domínio dos midianitas por 7 anos, ao ponto do povo israelita muitas das vezes se esconder em cavernas. A palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que Israel plantava, sua lavoura, os midianitas vinham e destruía tudo. Todo o seu gado, as suas tendas, os midianitas vinham e destruía tudo. Então, diante dessa calamidade, veio a pobreza. Diante dessa pobreza, Israel começa a clamar. E o Senhor, um Deus misericordioso, ouve o clamor do povo de Israel. Em resposta desse clamor, o Senhor vai chamar um homem por nome de Gideão para lutar, para poder libertar Israel das mãos dos midianitas. Mas Gideão disse ao Senhor: mas como pode o Senhor estar conosco e permitir que nós passamos tudo isso? Mas o Senhor fala para ele: eu sou com vocês, eu vou dar vitória a vocês. Mas Gideão pede ao Senhor algumas provas para ter certeza de que Deus realmente estava com eles. E o Senhor prova para Gideão de que era com eles. Então, diante disso, a palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 7 que Gideão e todo o seu exército se levanta de madrugada e vai ao acampamento. Mas o Senhor, que é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que conhece os nossos pensamentos de longe, esse Deus que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já conhece, Ele sabia o que estava no coração daquele exército. E Ele disse a Gideão: Gideão, se eu der a vitória para vocês sobre os midianitas, o povo vai dizer que eles conseguiram pela sua própria força, que foram mérito deles. Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Eu conheço o coração deles. Coração orgulhoso. Faz o seguinte, Gideão. Diga para o povo que aquele que tiver com medo, aquele que for covarde, é para voltar para casa. Diante disso, Gideão vai falar com o povo. E a palavra do Senhor nos diz que voltaram 22 mil. Um exército de 32 mil soldados. 22 mil estava com medo. Voltaram para casa. O que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo que estavam com um coração medroso, com um coração covarde, também tinham o coração orgulhoso, ao ponto do Senhor dizer: se eu der a vitória para vocês, eles vão dizer que conseguiram pela sua própria força. Voltaram 22 mil, ficaram só 10 mil. Mas o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. O Senhor disse a Gideão: desce com o povo à beira do riacho, à beira do rio. E aquele que eu disser para você, esse vai para a batalha, você leva contigo. E aquele que eu disser, esse não vai com você, você manda para casa. E o Senhor falava no meu coração, porque tem muitas batalhas espirituais que enfrentamos em nossas vidas
que não são todas as pessoas que estão preparadas para nos ajudar nessa batalha espiritual. Nem todas as pessoas estão preparadas para nos ajudar a enfrentar a batalha de frente. Então nós temos que saber escolher as pessoas que vão nos ajudar em determinadas batalhas espirituais que enfrentamos. O próprio Senhor aqui separou aqueles que iriam para a batalha e aqueles que não iriam. 9.700 voltaram para casa. E o Senhor disse a Gideão: com estes 300 eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mas Gideão, assim como todo o líder, muitas das vezes bate um sentimento de incapacidade. Muitas das vezes bate um desespero no coração. Porque com certeza Gideão aqui em seu coração estava desesperado, pensando consigo: como vamos vencer todo aquele exército com somente 300? Como? Então o Senhor, conhecendo o coração de Gideão, fala para ele: Gideão, à noite vai lá no acampamento dos midianitas. Se você tiver com medo, leva os seus guardas com você. E quando Gideão chega no acampamento dos midianitas, ele escuta um soldado contando para o seu amigo um sonho que ele teve. E neste sonho ele viu um pão de cevada rolando sobre o acampamento dos midianitas, ao ponto dessa cevada bater na tenda e a tenda se desfazer inteira. Aí o seu amigo responde: olha, este sonho aí é a espada de Gideão. O Senhor entregou os midianitas nas mãos dos israelitas. O que me chama a atenção neste versículo é que o versículo não está escrito assim: o Senhor vai entregar os midianitas. Não, o versículo já está afirmando: o Senhor entregou os midianitas nas mãos dos israelitas. Era o Senhor provando para Gideão: Gideão, a luta já está ganha. A vitória já está nas tuas mãos. Vai, lute, vai em frente, porque eu sou contigo. Diante disso, a palavra do Senhor nos diz que Gideão, ouvindo o sonho, ouvindo também a interpretação, prostrou-se em adoração ao Senhor. E então ele volta para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou Israel, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Então o exército vem e Gideão fala para o povo assim: eu vou perto do acampamento e aquilo que eu fizer vocês fazem também. Então a palavra do Senhor nos diz que pouco depois da meia-noite, na hora da troca da guarda inimiga, Gideão e os seus homens chegaram aos limites do acampamento. De repente, tocaram a trombeta e quebraram os vasos de barro. Então os outros 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda. Diante disso, os midianitas olharam, ficaram apavorados, um começou a lutar com o outro, um matando o outro. O Senhor estava lhe dando a vitória para o povo israelita. Mas alguns soldados midianitas sobreviveram e fugiram. Quando eles fugiram, Gideão dá uma ordem aos mensageiros e fala para eles: olha, chama lá toda a região montanhosa de Efraim, dizendo para eles voltarem e atacar os midianitas. Aqueles soldados que voltaram para casa, aqueles medrosos, aqueles covardes que voltaram para casa, Gideão chama eles de volta para poder lutar e perseguir os midianitas. Aí, diante disso, a palavra do Senhor nos diz que eles capturaram Oreb e Zeeb, que eram os 2 comandantes, e mataram. Mas não termina aí a história. No capítulo 8, primeiro versículo, estes homens que voltaram foram contender com Gideão, dizendo: por que você nos chamou agora? Ou seja, eles estavam dizendo: você não nos quis na outra batalha, por que você nos chamou agora? Por que você nos quis agora? Aí Gideão, na sua humildade, ele responde assim:
O que eu fiz em comparação a vocês? As sobras das uvas de toda a colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Ou seja, Gideão estava dizendo para eles assim: o que eu fiz em comparação a vocês? Vocês mataram os comandantes, Oreb e Zeeb, e aqui agora estão me contendendo o porquê que eu não tinha chamado vocês para outra batalha? E o Senhor falava em meu coração: quantas pessoas que andam dentro da casa do Senhor, muitas das vezes prostradas, porque não conseguem compreender o trabalhar do Senhor em sua obra. Vamos entender, vamos ter maturidade, queridos irmãos, queridos ouvintes, para entender o trabalhar do Senhor. Tem pessoas que não estão preparadas para irem na linha de frente. Tem pessoas que não estão preparadas para isso espiritualmente. A palavra do Senhor nos diz que há entre nós os fracos, mas é para nós suportarmos os fracos. Mas o Senhor não despreza ninguém. Todos são importantes na obra do Senhor. Não é porque você não está na linha de frente que você não é importante. Estes que voltaram para casa foram convocados depois para irem e matarem os restantes dos midianitas. Entenda, querido ouvinte, não se sinta desprezado. Você também é importante na obra do Senhor, mas entenda, o Senhor, ele tem a sua maneira de trabalhar. O Senhor, ele sabe muito bem e conhece a sua estrutura espiritual. Então tenha maturidade para compreender o trabalhar do Senhor. Se você não está convocado para ficar na linha de frente, não tenha problema, fique na sua casa intercedendo, fique na retaguarda intercedendo por aqueles que estão na linha de frente, mas não quer dizer que você também não é importante. Você é sim importante. E quando o Senhor te chamar para ir em frente, para ir para a batalha, esteja preparado e não venha contender como estes fizeram com Gideão. O Senhor, ele tem a sua maneira de trabalhar. Então, que esta palavra, ela fique cravada no seu coração e no meu coração. E que venhamos buscar todos os dias mais maturidade espiritual para compreender o trabalho do Senhor em sua obra. Esta é a palavra que eu deixo para a sua meditação e para a minha meditação neste dia. Amém.